Você já guardou o dinheiro para a emergência. E mesmo assim, quando a emergência chegou, não foi suficiente? Você conhece essa sensação? O carro quebra no mês em que já tinha planos pro salário inteiro. O filho fica doente. O aluguel sobe sem aviso. E a ansiedade não é só o gasto em si, é não saber quando o próximo vai vir, nem se você vai estar pronto. Parece que dá para viver tranquilo por semanas, até que um imprevisto lembra você de que nunca esteve realmente preparado. Existe um relato em Gênesis que descreve exatamente esse problema, só que em escala de um país inteiro. Um governante recebe o aviso de que 7 anos bons vão ser seguidos por 7 anos ruins. E a decisão que ele toma no primeiro ano de fartura muda o resultado dos 7 anos de fome inteiros. O primeiro verso já mostra o detalhe que a maioria ignora: o aviso vem antes da crise começar, não durante. Em Gênesis 41, José interpreta um sonho de Faraó e resume o que está vindo. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Repare no que esse aviso estabelece: a fartura e a fome não vêm juntas. Vem uma, depois a outra. Isso significa que existe uma janela, um período em que dá para agir, antes do problema aparecer. Só que saber disso e agir são duas coisas diferentes. Falta ver o que Faraó realmente fez com esse aviso. E o que ele fez é o ponto mais prático da história inteira, porque o mesmo raciocínio, em escala bem menor, é o que separa quem sofre com o próximo imprevisto de quem atravessa ele sem quebrar. Princípio 1. O momento de se preparar é enquanto ainda dá certo, não quando já deu errado. Pensa numa pessoa que recebe uma renda extra no mês bom, um bônus, uma venda melhor, uma temporada mais forte no trabalho. Ela sente aquele alívio de esse mês sobrou e, sem perceber, o dinheiro vai sumindo em gastos que não eram planejados, porque naquele momento não parecia urgente guardar nada. Só que o próximo mês ruim não avisa quando chega. Você já fez isso? Um mês bom passou e, no fim, não sobrou nada dele? Imagina a Camila. Ela é autônoma, e em outubro fatura R$ 4.200, R$ 1.400 a mais que sua média mensal de R$ 2.800. Se ela separasse esses R$ 1.400 numa conta separada assim que caíram, já teria metade de uma reserva de um mês inteiro guardada antes mesmo de precisar. Em vez disso, o valor extra se mistura com o resto e desaparece em gastos do dia a dia, e, 2 meses depois, quando o computador dela quebra e custa R$ 900 para consertar, não sobra nada para cobrir isso sem parcelar no cartão. Guarda esse raciocínio, porque é exatamente o que Faraó decide fazer, e é aí que a história para de ser só um aviso e vira um plano de verdade. Princípio 2. Separar o excedente antes que ele vire gasto do cotidiano. Faraó não guarda o aviso na cabeça. Ele institui uma política de armazenamento, e o texto é direto sobre o mecanismo. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso não é uma taxa pessoal recomendada para você guardar 1/5 de tudo que ganha, é um decreto de Estado, pensado para uma nação inteira. O que importa aqui não é um número, é a lógica. A parte separada sai antes de chegar na mão de quem ia gastar ela no dia a dia. É basicamente o mesmo princípio de separar o dinheiro da reserva assim que ele cai,
antes de ele se misturar com o saldo da conta corrente e virar dinheiro disponível na sua cabeça. E o resultado de fazer isso durante os anos bons aparece no texto sem rodeios. José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Gênesis 41, versículo 49, 7 anos de excedente guardado, sistematicamente, enquanto ainda havia excedente para guardar. Mas é a virada da história que mostra o que realmente estava em jogo nessa decisão. Princípio 3. Quem não separa durante a fartura paga o preço inteiro na escassez, e não tem mais chance de corrigir isso depois. Quando a fome chega, o texto registra o que aconteceu com quem não tinha reserva nenhuma. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Pensa nisso como uma mangueira de jardim. Enquanto a torneira está aberta e a água sobra, dá para encher um balde de reserva sem esforço nenhum, quase não se nota a diferença. Mas fechada a torneira, não tem balde que se encha depois, só resta usar o que já tinha sido guardado antes. É o mesmo raciocínio de Provérbios sobre a formiga, num registro completamente diferente do texto, num livro separado. No verão faz a provisão do seu mantimento, e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Provérbios 6, versículo 8. Ela não trabalha durante a fome, trabalha durante o verão, que é quando a decisão ainda é possível. E o mesmo livro nomeia o erro oposto sem rodeios: há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Provérbios 21, versículo 20. O problema nunca é não ter tido a chance. É consumir a chance assim que ela aparece. 3 princípios, uma lógica só por trás deles, e ela aponta direto para uma ação que você pode tomar ainda esta semana, antes do próximo imprevisto aparecer. Preparar-se antes de agir, separar o excedente assim que ele chega e não deixar a fartura ser consumida sem querer. Os 3 apontam para uma coisa só: o momento de decidir é quando tudo está bem, porque na escassez a decisão já não está mais disponível. Vale notar que a história de José tem sua datação disputada entre historiadores, e não há registro egípcio independente que confirme o episódio. Isso não muda o que o texto ensina sobre tempo e decisão, só significa não tratar os detalhes históricos como prova arqueológica fechada. E vale dizer com a mesma honestidade, esse princípio pressupõe que existe algum excedente, mesmo pequeno, em algum momento do ano. Quem vive no limite todo mês, sem nenhuma sobra em nenhum período, não tem um ano de fartura para aproveitar. Isso é outro problema, não falta de disciplina. Nesta semana, identifique o seu próprio ano de fartura. Pode ser um mês de renda mais alta, um 13º, uma restituição de imposto, uma venda melhor que a média. Antes desse valor cair na sua conta e virar saldo disponível para gastar, escreva um número fixo. Pode ser 10%, pode ser R$ 100, o que for real para sua renda, e mande esse valor direto para uma conta separada, no mesmo dia em que o dinheiro chegar. Não é sobre quanto é. É sobre decidir antes de o dinheiro te dar a chance de gastar ele primeiro. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de um jeito diferente, deixa o like, isso ajuda o canal a alcançar mais gente com esse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo a palavra reserva se você vai separar sua primeira fartura ainda esta semana. E se você quer mais conteúdo assim, sabedoria antiga aplicada ao seu dinheiro de hoje, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida financeira.